No inverno de 1259, enquanto os ventos frios varriam as florestas orientais da Polônia, os moradores de assentamentos remotos começaram a ver formas estranhas nos campos cobertos de neve. Não eram rastros de lobos, nem trilhas de carroças de mercadores, mas cavaleiros mongóis, congelados sobre suas montarias, homem e animal igualmente paralisados, como se o próprio tempo tivesse parado ao redor deles. Os cavalos ainda estavam de pé. Os cavaleiros ainda estavam sentados eretos, mãos fixas nas rédeas. Seus olhos permaneciam abertos, mas as órbitas vítreas haviam sido limpas por corvos, sem luta, sem contorção final, apenas silêncio absoluto. Ninguém veio enterrá-los, não por medo, mas porque o medo já havia passado há muito tempo. Os moradores montaram barracas improvisadas ao redor dos cadáveres congelados, fervendo sopa, queimando lenha, vendendo pão em dias de feira. Crianças atiravam bolas de neve na armadura vidrada pelo gelo. Cães circulavam e marcavam território como sempre faziam em todo inverno. Um padeiro até pendurou uma placa de madeira no braço rígido de um mongol. Pão feito de grão, não de carne humana, como aqueles do Oriente. Isso não era mais terror, era desprezo, porque a Europa se lembrava. Eles se lembravam de Legnica, onde sacos cheios de orelhas humanas foram arrastados do campo de batalha como troféus. Eles se lembravam de taças esculpidas nos crânios de crianças. Eles se lembravam dos dias em que 30.000 cavaleiros varreram a terra como um incêndio e centenas de milhares caíram no espaço de 3 sóis. Eles se lembravam de cidades onde apenas os gatos sobreviviam, porque tanto ratos quanto humanos já haviam sido consumidos. Por 20 anos, a Europa dormiu sob a sombra dessa memória. Mas no inverno de 1259, quando o grande Khan enviou a pesada cavalaria da Horda Dourada de volta à Polônia para reafirmar o domínio, eles encontraram um inimigo completamente diferente. Um inimigo que havia aprendido com a dor. E naquele inverno, os mongóis longe de casa viriam a entender o que acontece quando você ensina fazendeiros a se tornarem caçadores. Eles haviam criado seus próprios executores. Se você já ouviu histórias antigas de família sobre guerra, sobre invernos distantes, sobre vidas desestabilizadas pela história, nós o convidamos a compartilhá-las nos comentários abaixo. Tais memórias não são meros contos. Elas são os fios que nos mantêm conectados ao passado. Se você ainda está conosco, nós o convidamos a permanecer um pouco mais. Esta próxima parte é a chave para entender como um exército que se acreditava ser imparável começou a definhar no meio do inverno. Estamos prestes a olhar para o cerne da força mongol e a única fraqueza em seu centro. Nenhum exército na história jamais ligou sua alma ao cavalo da forma como os mongóis fizeram. Eles não simplesmente cavalgavam cavalos, eles viviam neles, comiam, dormiam, lutavam, viajavam e sobreviviam a cavalo. Um guerreiro mongol não era um cavaleiro comandando uma montaria, mas uma parte viva da manada. Cada guerreiro viajava com 5 a 10 cavalos. Quando um se cansava, ele trocava para outro, mantendo o ritmo da marcha ininterrupto, como um vento sem fim através da estepe. O cavalo lhes dava leite para beber, sangue para suportar a fome, couro para armaduras, espinha dorsal para escudos, osso para pontas de flecha, tendão para cordas de arco. Um guerreiro sem um cavalo não era mais um guerreiro. Ele era simplesmente um homem, longe de casa, apanhado em um inverno estrangeiro. A Polônia entendeu isso. Eles não estavam se preparando para vencer uma batalha. Eles estavam se preparando para desmantelar o que fazia dos mongóis. Os mongóis. 3 meses antes de os mongóis cruzarem a fronteira, o Duque Bolesław emitiu uma ordem que nenhum governante europeu jamais havia considerado: queimar as pastagens, salgar os campos de pasto, atirar carcaças de animais nos poços, destruir o grão armazenado mesmo enquanto a fome
ameaçava seu próprio povo. Isto não era um recuo. Este foi um sacrifício da terra, transformando a pátria em um deserto deliberado. Campos de verão foram queimados até virarem cinzas. Sementes foram enterradas profundamente sob o solo congelado, para que nem mesmo a terra devolvesse a vida às mãos do invasor. Eles armaram armadilhas nos próprios recursos dos quais dependiam. Então eles partiram em silêncio, levando consigo a única coisa que importava: a intenção de retornar. Até mesmo os cemitérios antigos foram desenterrados, não para fugir, mas para impedir que os mongóis moessem ossos humanos em ração mineral para seus cavalos, como haviam feito em outros lugares. Esta não era uma nação fugindo. Esta era uma nação se sangrando para atingir a artéria do inimigo. E então veio o passo final. Cruel, sim, mas não desnecessário. Cavalos poloneses de raça pura, fortes, bonitos, saudáveis, foram deixados deliberadamente ao longo da linha de avanço mongol. Não amarrados, não escondidos, simplesmente esperando, como um convite. Mas eles carregavam o mormo, uma doença que se espalha pela respiração e pelo sangue, apodrece os pulmões, enche a garganta de pus, até o animal sufocar sob o peso da sua própria respiração. Um guerreiro mongol jamais deixaria passar um cavalo forte. Era instinto, o instinto de sobrevivência e conquista. Então, o presente foi aceito, sem suspeita, sem hesitação. 3 semanas depois, a tosse começou, leve no início, fadiga em seguida. Então explodiu como uma tempestade. Pescoços incharam, a respiração apertou, olhos embaçaram, o suor congelou sob os casacos de inverno, abscessos estouraram em arfares rascantes, espalhando espuma amarela doentia na neve. Em um exército onde cada guerreiro é uma nota, em uma única sinfonia em movimento, a melodia se quebrou. A manada havia perdido seu ritmo. Quando os mongóis cruzaram o Vístula e avançaram mais para o interior, seus batedores retornaram com uma mensagem que nenhum comandante queria ouvir. Sem aldeias, sem campos, sem pastagens, sem fonte de vida, não conquistada, não abandonada, vazia, deliberadamente, esvaziada. Eles não podiam levar nada, eles não podiam se restaurar na marcha, a terra se recusou a sustentá-los. Os cavalos desabaram antes que o inimigo sequer aparecesse, e foi então que a caçada começou. Não havia exército polonês à vista, sem trompas de guerra, sem tambores, apenas sombras movendo-se na linha das árvores, lentas, constantes, sem pressa, porque o caçado havia começado a andar. Quando a doença começou a se espalhar pelos rebanhos, quando a grama queimou até virar cinzas, quando os poços continham apenas espuma preta de carcaças podres, os mongóis entenderam que não estavam mais em uma campanha de conquista. Eles estavam perdidos, avançando para um lugar onde não havia caminho de volta. No início, eles acreditaram que era temporário. Eles já haviam cruzado desertos antes. Eles haviam sobrevivido à seca na estepe. Cavalos poderiam ser substituídos. Suprimentos poderiam ser apreendidos. Água poderia ser encontrada. Mas aqui, a terra não devolvia nada. Não por acidente, por design. A primeira noite da caçada. Em um pequeno acampamento de reconhecimento, 5 cavaleiros amarraram suas montarias ao lado de uma linha de pinheiros. Ninguém ouviu passos. Ninguém viu formas se aproximarem. Somente quando o último sopro quente de um cavalo se dissipou, pálido como fumaça no ar noturno, eles notaram o corte em sua garganta, sem gritos, sem choque de lâminas, sem homens atacando. Apenas uma coisa aconteceu. Os cavalos morreram. Os homens foram deixados vivos. Um guerreiro mongol acordou, tocou as rédeas ainda quentes e congelou como pedra, porque ele entendeu. Sem um cavalo, ele já estava morto. Apenas a morte demoraria mais. Ninguém viu quem fez isso. Sem pegadas na neve, sem flechas nas árvores, apenas a presença de um caçador que conhecia esta terra melhor do que eles. Uma emboscada sem batalha.
Os pequenos grupos escondidos nos bosques não atacavam homens. Eles esperavam pela hora profunda da noite, quando as fogueiras se apagavam, quando os vigias cochilavam uma vez por tempo demais, quando o sono era pesado o suficiente para atrair os vivos. Então, eles se moviam, como o respirar da floresta. A lâmina não tremia, não se apressava, não hesitava. Um corte limpo, silencioso. Ao nascer do sol, os mongóis acordavam com todos os seus cavalos caídos imóveis. O sangue se espalhava na neve, formando halos vermelho escuros, marcas de alguém que veio e partiu sem precisar ser visto. Não houve vitória, não houve derrota, sem honra, sem chance de vingança. Apenas uma mensagem: podemos matar você quando quisermos. Nós nem precisamos ver seu rosto. Isto não era uma batalha. Isto era uma declaração. Os suprimentos abandonados e a maldição escondida em esporos. A Polônia deixou para trás barris de mel, sacos de grão seco, tiras de carne curada ao vento, como se tivessem sido abandonados às pressas. Os batedores leram isso como pânico, mas os comandantes entenderam. Em uma guerra onde o inimigo é invisível, o inimigo é tudo o que você precisa consumir para sobreviver. Mas a fome não raciocina. Os soldados comeram. À meia-noite, o acampamento gemia, como se a própria terra estivesse rachando. Ninguém morreu rapidamente. Ninguém foi poupado. Corpos se curvavam sobre si mesmos, suor frio se acumulando nos cílios, estômagos torcendo como se algo estivesse mastigando por dentro. Ninguém dormiu naquela noite. E pela manhã, ninguém confiava no próximo gole de água. Foi então que as sombras da floresta não precisaram mais atacar. Elas só precisavam esperar. A mente quebra. Antes que as fileiras quebrem. Uma vez, os mongóis haviam aterrorizado a Europa tão profundamente que uma mãe precisava apenas sussurrar: os cavaleiros da estepe estão chegando, e crianças ficavam em silêncio. Mas agora, toda a noite, os mesmos guerreiros acordavam assustados, não por espadas, não por flechas, mas pelo som da neve caindo sobre os galhos de pinheiro, como passos observando da escuridão. Algo neles mudou. Eles não estavam mais avançando. Eles estavam tentando escapar. Mas a neve estava mais profunda. Os cavalos eram em menor número, as estradas mais longas e as florestas mais escuras do que antes. Eles não estavam cercando a Polônia. A Polônia estava cercando eles. Antes que uma única lâmina fosse desembainhada, a batalha já havia virado. Não por causa da violência, não por causa dos números, não por causa da habilidade, mas porque a respiração do exército havia sido tirada de dentro do seu próprio peito. Eles não estavam mais marchando, eles estavam rastejando. E nos bosques, os fazendeiros, aqueles uma vez descartados como fracos, haviam esperado 19 anos por este momento. O momento em que o predador estava finalmente muito cansado para correr. Quando o inverno atingiu seu pico mais agudo e impiedoso, o exército mongol, agora com mal a metade de sua força ainda capaz de se manter de pé, finalmente viu o que tanto ansiava após semanas de exaustão: um exército europeu parado à sua frente. Uma longa fila de cavaleiros blindados, estandartes da igreja balançando, escudos curvos capturando a luz pálida, elmos como pináculos de ferro, todos parados, como se a terra e os homens fossem um só corpo. Não uma emboscada, não sombras no escuro, não facas deslizando pelas celas à meia-noite. Pela primeira vez em meses, os mongóis olharam para um inimigo que estava visível à sua frente, um inimigo contra o qual poderiam investir. E naquele momento, uma faísca de espírito de batalha voltou aos seus olhos. Cavalaria. Cavaleiros europeus antigos. Uma lição de 1241. Presa, ou assim pensavam. A cavalaria polonesa formou a linha de frente, mas eles não avançaram. Eles simplesmente pararam. Em batalhas anteriores, tudo o que os mongóis precisavam fazer era fingir recuar. E a Europa perseguiria.
e perseguir significava a morte. Mas desta vez, a Europa não perseguiu. Eles não se moveram. Eles não permitiram que a distância mudasse. Esta não era a Europa de 1241. Lanças foram fincadas fundo no chão, suas pontas anguladas para cima como uma floresta de aço. E atrás desses cavaleiros, sob a neve, algo mais esperava. O general mongol deu o comando familiar. Fingir recuo, então dar a volta e disparar. Era a tática que havia quebrado a Europa 2 décadas antes. A cavalaria leve recuou. A Polônia não se moveu. A cavalaria leve deu a volta, acelerando para a posição de disparo. Mas quando os cascos dos cavalos atingiram o caminho de corrida sob a neve, o chão não era chão. Eram trincheiras, eram fossos, eram canais largos o suficiente para engolir um regimento inteiro, todos cobertos com galhos de pinheiro cortados e uma fina camada de neve. O primeiro som, então, um baque profundo e doloroso. Então, gritos. Cavalos mergulharam, pernas quebradas, corpos virados, cavaleiros atirados em camadas de pântano congelado de gelo e lama. Guerreiros que haviam cruzado desertos e vales, que haviam cavalgado por nevascas siberianas e pastagens de Baikal, nunca tinham visto a própria terra se tornar uma traidora. De ambos os flancos, besteiros poloneses emergiram, não correndo, não gritando. Eles caminhavam, passo a passo lento, como se estivessem andando por um campo de colheita. Seus dardos não miravam no peito, não na cabeça, não nos braços da espada. Eles miravam nos cavalos, porque eles entendiam. Matar um cavaleiro é a morte de um homem. Matar seu cavalo é a morte de 6. O cavaleiro reserva, o arqueiro que luta em movimento, o batedor que precisa de distância, o mensageiro que carrega ordens, o guerreiro cuja identidade vem da cela. Os mongóis não podiam lutar a pé. Eles não eram infantaria. Eles nunca tinham sido infantaria. Dardos rasgaram tendões, cascos se estilhaçaram, joelhos quebraram contra o gelo como pedra atingida por martelo. A maior cavalaria que o mundo já conheceu agora estava em campo aberto sem pernas, sem gritos de batalha, sem posturas heróicas, sem hinos triunfantes, apenas uma verdade fria como ferro. Eles não estavam perdendo uma batalha, eles estavam perdendo a essência de quem eram. E naquele momento, os mongóis finalmente entenderam. Eles não estavam sendo derrotados por espadas, ou lanças, ou números. Eles estavam sendo derrotados por algo que nunca haviam temido. Paciência, memória. O ódio de um povo que havia aprendido a esperar em silêncio por 20 anos. A batalha em Sandomierz não foi o auge do derramamento de sangue. Foi o auge do colapso interno. Pois quando um exército que vive pela velocidade é forçado a parar, o inverno se torna o carrasco final. Quando o campo em Sandomierz prendeu a cavalaria mongol no gelo fraco, e entre seus cavalos moribundos, as últimas figuras a aparecer naquele campo não foram cavaleiros, nem exércitos reais. Eram fazendeiros, pessoas sem brasões, sem títulos, sem páginas de crônicas com seus nomes. Apenas mãos endurecidas pelo trabalho, ombros moldados pela aragem e 20 anos de luto gravados na memória. Eles não vieram pela glória. Eles vieram para acertar uma dívida de sangue. Quando os cavalos mongóis caíram e os guerreiros não tinham mais o segundo par de pernas que os tornava quem eram, a batalha já estava terminando. Mas os poloneses não sacaram espadas. Eles trocaram de ferramentas. Eles carregavam o que os havia sustentado por toda a vida: a foice para cortar grãos, o martelo usado para moldar ferraduras, o mangual de madeira para debulhar as colheitas de outono, o gancho de feno para juntar palha no celeiro. Ferramentas nunca forjadas para matar, ainda assim, tão familiares na mão que não precisavam de treinamento para se tornarem decisivas. Quando uma pessoa foi levada ao limite da perda, qualquer coisa ao seu alcance pode se tornar o instrumento final. Os fazendeiros não investiram.
Eles caminharam, lento, uniforme, como entrar nos campos matinais ao amanhecer. Nenhuma ordem dada, nenhum sinal necessário. Eles esperaram por este momento por 20 anos. Eles sabiam o que fazer. Os mongóis tentaram formar um círculo defensivo, uma formação que uma vez suportou tempestades de flechas e muralhas de lanças. Mas essa formação era destinada à cavalaria a cavalo, não para homens forçados a ficar de pé, sobre pernas falhando e músculos exaustos. Eles não eram mais um exército construído para a batalha, apenas uma assembleia de indivíduos agarrados ao instinto de sobrevivência. Uma foice não apunhala, uma foice varre. Um fazendeiro não ataca um golpe de cada vez. Ele trabalha em ritmo, em arcos, como se estivesse cortando um campo de trigo. Em Sandomierz, o que caiu no chão não foi grão, mas os restos de um terror uma vez lançado sobre a Europa. O martelo não visava a força, visava a certeza, não para terminar rapidamente, mas para parar o movimento, e então para acabar com o silêncio. Sem frenesi, sem rugidos. Isto não era raiva, isto era trabalho. Trabalho que havia chegado à sua estação. Eles não estavam acostumados a lutar no vento frio sem a sela. Eles não estavam acostumados a enfrentar um inimigo despreocupado com honra ou morte heróica. Eles não estavam acostumados àqueles que não buscavam um duelo, apenas um fim. Naquele campo coberto de neve, o exército outrora chamado de Trovão da Estepe tornou-se um bando de pássaros com asas quebradas, sem rota de fuga, sem trilha de retorno, apenas chão branco e respiração forçada. Quando os sons finalmente cessaram, o campo não celebrou. Nenhuma procissão de vitória. Nenhum cântico triunfante. Apenas a neve continuou a cair. E os fazendeiros se ajoelharam, mãos tocando a terra, como se estivessem tocando o peito de alguém que se foi há muito tempo. Eles não choraram. As lágrimas já haviam sido derramadas, anos antes, quando suas aldeias queimaram, quando suas famílias desapareceram, quando o som de cascos era uma vez o som da perdição. Agora, eles simplesmente assentiram, como um artesão terminando seu trabalho, como um pai cumprindo uma promessa. Um exército nem sempre morre no campo de batalha. Às vezes, ele morre na memória daqueles que uma vez feriu. A Europa não venceu pela espada, venceu pelo tempo, pela memória e pela vontade de nunca esquecer. Quando o campo em Sandomierz prendeu a cavalaria mongol no gelo fraco, e entre seus cavalos moribundos, as últimas figuras a aparecer naquele campo não foram cavaleiros, nem exércitos reais. Eram fazendeiros, pessoas sem brasões, sem títulos, sem páginas de crônicas com seus nomes. Apenas mãos endurecidas pelo trabalho, ombros moldados pela aragem e 20 anos de luto gravados na memória. Eles não vieram pela glória. Eles vieram para acertar uma dívida de sangue. Quando os cavalos mongóis caíram, e os guerreiros não tinham mais o segundo par de pernas que os tornava quem eram, a batalha já estava terminando. Mas os poloneses não sacaram espadas. Eles trocaram de ferramentas. Eles carregavam o que os havia sustentado por toda a vida: a foice para cortar grãos, o martelo usado para moldar ferraduras, o mangual de madeira para debulhar as colheitas de outono, o gancho de feno para juntar palha no celeiro. Ferramentas nunca forjadas para matar, ainda assim, tão familiares na mão que não precisavam de treinamento para se tornarem decisivas. Quando uma pessoa foi levada ao limite da perda, qualquer coisa ao seu alcance pode se tornar o instrumento final. Os fazendeiros não investiram. Eles caminharam, lento, uniforme, como entrar nos campos matinais ao amanhecer. Nenhuma ordem dada, nenhum sinal necessário. Eles esperaram por este momento por 20 anos. Eles sabiam o que fazer. Os mongóis tentaram formar um círculo defensivo, uma formação que uma vez suportou tempestades de flechas e muralhas de lanças. Mas essa formação era destinada à cavalaria a cavalo, não para homens forçados a ficar de pé sobre pernas falhando e músculos exaustos. Eles não eram mais um exército construído para a batalha, apenas uma assembleia de indivíduos agarrados ao instinto de sobrevivência.
Uma foice não apunhala, uma foice varre. Um fazendeiro não ataca um golpe de cada vez. Ele trabalha em ritmo, em arcos, como se estivesse cortando um campo de trigo. Em Sandomies, o que caiu no chão não foi grão, mas os restos de um terror uma vez lançado sobre a Europa. O martelo não visava a força, visava a certeza, não para terminar rapidamente, mas para parar o movimento, e então para acabar com o silêncio, sem frenesi, sem rugidos. Isto não era raiva, isto era trabalho, trabalho que havia chegado à sua estação. Eles não estavam acostumados a lutar no vento frio sem a sela. Eles não estavam acostumados a enfrentar um inimigo despreocupado com honra ou morte heróica. Eles não estavam acostumados àqueles que não buscavam um duelo, apenas um fim. Naquele campo coberto de neve, o exército outrora chamado de Trovão da Estepe tornou-se um bando de pássaros com asas quebradas, sem rota de fuga, sem trilha de retorno, apenas chão branco e respiração forçada. Quando os sons finalmente cessaram, o campo não celebrou. Nenhuma procissão de vitória, nenhum cântico triunfante. Apenas a neve continuou a cair, e os fazendeiros se ajoelharam, mãos tocando a terra, como se estivessem tocando o peito de alguém que se foi há muito tempo. Eles não choraram. As lágrimas já haviam sido derramadas. Anos antes, quando suas aldeias queimaram, quando suas famílias desapareceram, quando o som de cascos era uma vez o som da perdição. Agora, eles simplesmente assentiram, como um artesão terminando seu trabalho, como um pai cumprindo uma promessa. Um exército nem sempre morre no campo de batalha. Às vezes, ele morre na memória daqueles que uma vez feriu. A Europa não venceu pela espada, venceu pelo tempo, pela memória e pela vontade de nunca esquecer. Quando o último gelo derreteu nas encostas dos Cárpatos, os sobreviventes do exército mongol não eram mais cavaleiros da estepe. Eles eram simplesmente aqueles que retornaram, carregando em seus corpos as marcas de um inverno que ninguém jamais deveria sobreviver. Eles caminharam para o leste como sombras que haviam esquecido suas próprias formas, sem tambores para anunciá-los, sem trombetas de triunfo, apenas silêncio. Alguns voltaram e nunca falaram da Polônia. Alguns voltaram com as mãos curvadas para dentro, como se ainda estivessem segurando o calor que lutaram para manter. Alguns nunca retornaram. E na estepe, onde as pessoas antes acreditavam que os mongóis não podiam ser derrotados, uma pergunta surgiu. Uma que ninguém tinha ousado dizer em voz alta antes. Se um exército pode ser derrotado não pela espada, mas pela terra e pelo tempo, então qual é a verdadeira força? Foi a primeira rachadura no mito da invencibilidade. Não ecoou, não rugiu, mas nunca se curou. A notícia da vitória não chegou à Europa como celebração. Chegou como um sopro silencioso, passando por mosteiros, praças de vilas, lareiras familiares. Eles podem ser derrotados. Nenhum mestre espadachim foi necessário. Nenhuma grande investida cruzada. Nenhuma armadura pesada ocidental soando como sinos de catedral. Apenas a disposição de esperar, a capacidade de lembrar, a clareza para atacar onde o inimigo não pensa que pode ser atingido. A Europa aprendeu. Nem todas as vitórias vêm do choque do aço. Algumas vêm simplesmente de superar o medo. Não houve grandes desfiles, nenhuma exibição de cavalaria, nenhum monumento erguido. Os fazendeiros voltaram para os lugares exatos que haviam deixado: o campo, o antigo poço de pedra, o celeiro com corrente de ar, os primeiros brotos de grama da primavera. Um homem pegou a terra seca que havia levado de casa no dia em que partiu e a espalhou no novo sulco como alguém que sussurra de volta para a terra: eu voltei, você voltou, recomeçamos. Ninguém estava lá para elogiá-lo. Nenhuma crônica registrou seu nome, mas a terra se lembrou. E isso foi o suficiente. A história não é escrita apenas por impérios e exércitos. É também escrita por mãos calejadas que ninguém nomeia. Aquele que enterra sementes na neve em vez de abandoná-las.
aquele que fica parado quando o inimigo espera uma investida, aquele que guarda a dor em silêncio em vez de deixá-la apodrecer, aquele que devolve à história apenas o seu devido. Um império não cai em uma única batalha, mas começa a cair no momento em que aqueles que ele antes aterrorizava param de tremer. Se esta história despertou algo em você, não sobre a guerra em si, mas sobre a resistência silenciosa de pessoas comuns sob o peso da história, então nós o convidamos a continuar conosco nas próximas jornadas, onde procuramos os momentos em que a história muda, não porque alguém gritou mais alto, mas porque alguém esperou por mais tempo. Obrigado por caminhar por aquele inverno conosco.